noite. Boa noite, igreja querida. Nós temos aqui a alegria nesse culto. Vem mais para perto aqui. Eu estou aqui no tanque batismal com a Nayara. A Nayara, ela é a tia do Giovanni, que vai se batizar hoje. Está aqui abraçado comigo. Esse garotão aqui, querido. E esse daqui é um amigão do Giovanni desde a infância ali, desde pequenininho. Amigos do condomínio ali onde moravam. E hoje a gente tem aqui essa festa linda que é o batismo do Giovanni. Eu quero convidar aqui, eu tenho os familiares, pais, onde é que estão vocês, os tios? Venham aqui, eu quero convidar vocês, cheguem mais pertinho aqui. Esse é um momento todo especial de vocês, da família, do Giovanni. E pode chegar bem pertinho aqui do tanque e acompanhar esse momento aqui tão especial. Deixa eu conhecer um pouquinho vocês. Vô e vó. Aqui, que bom. Vô e vó, vô e vó, vô e vó. Deus abençoe vocês, parabéns. Pais. Já imaginei aqui que fosse. Os pais, parabéns pelo filho. A gente conhece os pais pelos filhos também, viu? Vocês estão de parabéns que, olha, pensam um jovem, um garoto muito especial. Deus seja louvado pela vida dele, pela educação que vocês têm dado a ele, porque esse garoto aqui é uma joia preciosa. A irmã. As irmãs, que bênção, olha só, que coisa linda. Vocês estão felizes? Muito felizes? Que bom. Demais amigos, familiares, acompanhando aqui, Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu conheci esse garoto aqui, através dessa moça ali, que... deixa eu ver o meu amigo Miguel. Miguel, querido, você estava aqui atrás da caixa de som, não tinha te visto. Deus te abençoe, querido. O Miguel é tio, né? E parece que é meio pai, meio irmão também, né? São muito parecidos os dois. E o Miguel, eu tenho a alegria de estar estudando a Bíblia com ele também. E as terças-feiras é uma benção ali, né, Miguel? A gente abre a Bíblia, conversa e chora junto, e ri junto, se alegra, né? E é uma benção. Bom, eu conheci o Giovanni através da Nayara. A Nayara é esposa do Miguel, é tia do Giovanni. E eles têm uma história, o Giovanni tem uma história muito linda, né? Porque aqui está o Nicolas, que é amigo. O Nicolas é de família da nossa igreja, enfim. E desde a infância, né, junto com o Nicolas, ele faz um culto na casa, isso, aquilo, outro, e tudo mais. E foi se despertando ali para a Bíblia. E queria aprender mais da Bíblia. E a tia falou assim, olha, só tem um jeito, a gente fazer um estudo bíblico. Tá bom, tia, então vamos começar. E começaram um estudo bíblico umas 7 horas da noite. E que horas que vocês terminaram? Meia-noite. Meia-noite. Imagina, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então foram ali 5 horas de estudos da Bíblia. E ele ficou super feliz. E vamos continuar estudando, tia. Tá bom, vamos continuar. Quando? Não, amanhã, tia. Então amanhã continuaram estudando a Bíblia. Mais umas 4 horas. E depois estudando. E Giovanni, eu estava conversando com ele agora há pouco, né? Disse assim, Giovanni, o que é a Bíblia para você? Você consegue falar, será? A Bíblia é o manual da vida. Manual da vida. Que a gente sempre deve seguir tudo certinho. Seguir tudo certinho conforme está ali. Amém? Nicolas, como é que é essa experiência de um jovem que foi batizado ano passado e o teu amigo viu o teu batismo e hoje você entrar dentro do tanque com ele para ser ali primeiro a dar um abraço nele quando ele se batizar? Como é que está o teu coração? Como é que você vê isso? Cara, é um sentimento de gratidão enorme e só tenho a agradecer a Deus por causa disso. Amém?
Tia, você consegue falar alguma coisa assim do que está nesse coraçãozinho, não? Ai, pastor, eu sonhei muito com esse momento. E eu tenho certeza que esse sentimento que eu estou tendo aqui agora, ele começa antes no coração de Jesus. Falei para ele que Jesus está muito orgulhoso dele e que eu também estou. E esse é o começo, né? Não é o fim, é o começo de uma nova vida. Amém? Olha que lindo. Querido Giovanni, você estudou a Bíblia, você se dedicou ali ao estudo da Palavra de Deus. Você aceita que a Bíblia toda é a Palavra de Deus, e tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e você deseja colocar a sua vida em ordem, conforme diz a Palavra do Senhor? Sim. Você aceita que o nosso Deus é um Deus que se revela em 3 pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Você aceita e crê que é salvo unicamente pela graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que Ele morreu para te perdoar de todos os teus pecados, e não só os teus, mas de todo aquele que nele crê, e que em breve Ele virá nos buscar? Sim. Você acredita que Jesus está intercedendo por nós hoje, por você no santuário celestial? Sim. Você deseja ser um discípulo de Cristo e falar de Jesus para as outras pessoas conforme Deus desejar, e quer se colocar nas mãos dele para isso? Com toda certeza. Amém? Você acredita e aceita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita e prega as palavras, e a palavra do Senhor conforme está registrado nas Sagradas Escrituras, na Santa Bíblia, e você deseja fazer parte dessa igreja local que representa, né, a igreja mundial? Sim. Você acredita no batismo por imersão, como Jesus foi batizado nas águas, sendo submergido nas águas ali, né, como diz as Escrituras, mesmo sem ele ter precisado, porque ele não precisava em decorrência de não ter pecado, mas para nosso exemplo, como ele mesmo falou, e deseja ser assim batizado como ele foi? Sim. Amém? Quantos de vocês estão felizes pela vida do Giovanni e aceitam ele como membro aqui da nossa comunidade local? Amém por isso? Querido Giovanni, agora chegou a hora do teu batismo. Acho que a tia e o amigo podem dar um passinho para trás, pode entregar o óculos. A família pode ficar aqui para testemunhar esse momento. Querido Giovanni, quem é Giovanni? Giovanni é um filho amado de Deus. É um filho amado de Jesus, por quem Jesus entregou a vida na cruz do Calvário. Amém? Esse é você, Giovanni. Você é de Jesus. E Deus tem planos e propósitos extraordinários para a tua vida, que já estão se concretizando. E se você tão somente permitir, Ele vai continuar fazendo a obra através de você. E essa obra vai perdurar por toda a eternidade. Porque a obra de Deus não é para esse mundo tão somente, é para a eternidade. E essa obra começa especialmente hoje aqui no tanque batismal, quando você é batizado, para receber o dom do Espírito Santo e continuar seguindo na batalha, na luta diária, certo de que Jesus é por ti e será sempre por ti. Amém? Aqui estão as pessoas mais caras para ti, você mais ama e que mais te amam. E eu tenho certeza de que você quer ter essas pessoas queridas, amadas, pai, mãe, irmãs, avós, tios, primos, amigos, todos juntos no céu, amém? E a gente vai estar lá juntos, certo? Amém? Que Deus abençoe vocês, querido Giovanni, como ministro do Evangelho Eterno, seguindo o mandado de Cristo Jesus. Ele disse: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
segundo esta ordem do Mestre, também atendendo ao desejo do teu coração, eu te batizo nesta hora para o perdão dos teus pecados, selando a tua vida com Cristo Jesus, sepultando o Giovanni deste mundo para ressuscitar o Giovanni do céu de Cristo Jesus. E eu faço este ritual neste momento, invocando o nome do nosso querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E todo o nascimento traz alegria para a gente. Hoje Giovanni nasceu de novo. Deus abençoe. Dá um abraço, pai, irmã, vó. Esse é um momento especial. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que veio apoiar a decisão desse jovem de 16 anos, que só tem um desejo na vida, que é fazer a vontade do Senhor Jesus e seguir a Jesus. Eu aproveito para fazer um apelo aqui para você que está nos assistindo nesse momento. Tem um QR Code na sua tela, aí no banco também, aqui na igreja. Se você desejar, acesse esse QR Code, peça um estudo bíblico. Se você deseja também se preparar para se batizar, nós estamos aqui para servir a Deus, levar a palavra do Senhor para você e também ajudá-lo a tomar essa decisão de um dia entrar logo aqui no tanque batismal. Não deixe para amanhã, tome sua decisão nesse momento. Deus seja louvado pela sua vida.
noite. É uma noite de muita alegria, sempre que tem esse momento de batismo. Confesso para vocês que particularmente eu fico muito feliz, também emocionado, todas as vezes, sem exceção. E cada um tem uma história, né? Uma história diferente, que é contada aqui pra gente pouquinho, mas a gente vê a transformação que é na vida de uma pessoa quando Cristo entra nela. Com certeza a família, os amigos, os familiares e amigos do Giovanni estão felizes. A gente também fica muito feliz, mas eu garanto para vocês, eu costumo falar isso para as pessoas que vão se batizar, que a gente se encontra por aqui, que aqui é uma alegria, uma festa, mas lá no céu é algo inimaginável. A gente não consegue nem imaginar quanto Deus, Jesus e os anjos estão felizes e alegres com um momento desse. Então, nada melhor do que a gente ver isso, um testemunho público da fé aí de Cristo. Convido vocês, assim como estão, a fecharem os seus olhos para nós falarmos com Deus. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado pelo dia de hoje, Pai. Obrigado por este momento, que o Senhor continue abençoando Giovanni e sua família, Pai. Fique conosco agora neste momento, vamos abrir Tua Palavra, lemos um pouquinho do manual da vida que é a Bíblia, Pai. Que o que eu falar aqui não seja coisa minha, Pai. Me use como teu instrumento. Em nome de Jesus, amém. Alguém aqui conhece a história do cego de Jericó, cego Bartimeu? Alguém já ouviu falar? Cego Bartimeu? Cego Bartimeu, ele tem um momento ali com Jesus também. Um encontro. Assim como o Giovanni teve o seu encontro, a gente tem esse encontro com Jesus, Bartimeu, um certo dia, também teve. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos 10, capítulo 10, verso 46. Até o 52, é curtinho. Vou ler rapidamente essa história, né, deste homem. Marcos 10, versículo 46. Está escrito: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, aqui está falando de Jesus, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Então chamaram ele. O cego dizendo: Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Então ele estava chamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, Jesus, Jesus. E o pessoal falava: fica quieto, cara, fica quieto. Tinha muita gente ali. Mas então Jesus para e chama este cego, chama Bartimeu. E o pessoal fala: não, tá te chamando, se alegra, tá te chamando, vai lá. Verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então a história, convido você a pensar. Eu gosto de, toda vez que eu leio alguma história, me colocar lá no momento para ver como que era, e tentar trazer lições de lá para os dias de hoje. Então se coloque no lugar de Bartimeu. Hoje, as pessoas com deficiência visual conseguem fazer muitas coisas, pegar ônibus, conseguem ter uma vida mais normal. Elas conseguem ter um pouco mais de autonomia. Antigamente eu creio que não era assim. Aqui está falando que Bartimeu, ele estava à margem da estrada. Então pense você ali nessa situação, você soube das histórias de Jesus, há um homem, filho de Deus, que faz milagres. Bom, se eu estou na situação de Bartimeu, eu quero receber um milagre também. Você concorda comigo? Se você estivesse na situação dele, com certeza você também ia querer receber esse milagre.
Então você ouviu histórias, um homem curou um coxo, um manco, né? Uma mulher que estava com uma doença que ninguém sabia o que era. Jesus, essa pessoa foi lá e curou. Poxa, quem que é essa pessoa, né? E certo dia, Jesus está na cidade, você escuta, nossa, então é minha chance, é minha chance. Eu creio que você também ia gritar da mesma forma que Bartimeu. Eu particularmente ia gritar. Queria que ele me escutasse e que ele também operasse um milagre na minha vida, da mesma forma que ele operou com as outras pessoas. Mas tudo bem. Bartimeu era o nome dessa pessoa. Ele era chamado Bartimeu, porque Bartimeu não era o nome em si dele. Bartimeu significa filho de Timeu. Então a pessoa tinha essa deficiência visual, ele era mendigo, a Bíblia também fala, ele estava à margem da estrada, estava ali de lado, vivia de esmolas e nem pelo seu próprio nome ele era chamado. Era filho de Timeu. Eu costumo falar que eu entendo um pouquinho disso dele, só que o meu contexto é um contexto carinhoso. Por quê? Meu pai, ele é pastor. Aqui na Igreja Central tem muita gente. A gente não sabe o nome de todo mundo. Aqui já deve ser mais complicado ainda, mas as igrejas que meu pai passou, geralmente, ele às vezes não sabia o nome de todo mundo também. Então era irmão, irmã, porque ele esquecia, é normal. Eu também, as pessoas não sabiam meu nome direito às vezes. Ó, o filho do pastor, vem cá, entendeu? Então eu entendo um pouquinho essa relação que Bartimeu tinha com as pessoas. Só que, no meu caso, era um gesto de carinho. Irmão, um gesto de carinho. Aqui, a pessoa realmente não conhece. Ah, filho de Timeu. Filho de Timeu. Então nem pelo seu próprio nome ele era chamado. Ok. Ele estava sentado à margem do caminho. E hoje em dia, a gente também é assim. Quantos de nós estamos à margem? À beira, não da estrada física, mas da estrada emocional, da estrada espiritual. Quantos de nós estamos de lado, às vezes orando, fazendo uma coisa ou outra? Muitos de nós nos encontramos nessa situação, largado, deixando as coisas passarem. Bartimeu, ele era cego, ele realmente não podia ver, ele estava isolado com isso que eu falei. Mas de repente, chega o grande dia da sua vida. O grande dia. E na minha e na sua vida, isso também acontece. Quando esse dia chega, a gente tem que aproveitar. A oportunidade apareceu, a gente agarra a oportunidade. Sim ou não? Tem que agarrar a oportunidade. E Bartimeu fez isso. Ele ouvia falar de Jesus. E quando Jesus estava na sua cidade, ele ouviu. E ele agarrou essa oportunidade. Nós vamos ver agora alguns gestos que Jesus teve com Bartimeu, que hoje ele também tem comigo e com você. Gestos de amor, gestos que nos inspiram. Então que a gente olhe esses gestos, que tentamos reproduzi-los, não por mérito nosso, mas pelo mérito de Cristo. O primeiro gesto é o gesto de atenção. Jesus demonstrou atenção para Bartimeu. Hoje nós vivemos no século da tecnologia, mas eu poderia muito bem falar que a gente vive no século da correria, do não tenho tempo, do depois, do agora não dá. Concordam comigo? É uma correria, é uma loucura, gente. É uma loucura. Com certeza você que está sentado aí, o seu dia a dia também é uma correria. Tem coisa que eu estou fazendo aqui, eu tenho que anotar na minha agenda. Se eu não anotar na minha agenda, eu me perco. Eu não consigo organizar tudo na minha mente. E mesmo assim, às vezes, eu falho. Então, hoje é uma loucura. Com certeza, o filhinho chega para a mãe, chega para o pai. Pai, vamos fazer tal coisa. Filho, agora não dá, tem que trabalhar. Agora não dá. Com o passar do tempo, os pais vão ficando mais idosos, chegam para o filho. Filho, vamos fazer tal coisa. Pai, desculpa, agora não dá, tenho que fazer tal coisa. É uma correria. E Jesus também estava nessa correria. Aqui no verso 49, está falando que Jesus parou. Jesus estava saindo da cidade. Ele estava passando por Jericó. E tinha uma multidão gigantesca com ele. Jesus era rodeado de pessoas. Lembra que eu falei? Ele fazia milagres. Ele pregava e as pessoas gostavam de estar com ele. E no meio dessa correria toda, Jesus para. Ele para. Ele dá atenção, demonstra atenção para o Bartimeu. Bartimeu, ele era simples demais.
Aqui fala da sua capa. Ele só tinha uma capa velha, mal tinha roupas. Ele era uma pessoa simples. Seus olhos físicos não podiam ver, mas para Cristo, ele era alguém que precisava da sua atenção. Ele era uma pessoa importante. E Cristo parou e deu essa atenção para ele. E o que eu acho incrível, acho realmente isso incrível, é que Jesus, ele é especialista em pegar aquelas pessoas que ninguém acredita e transformar elas em algo grandioso. Não por conta das pessoas em si, mas por causa dele, do poder que vem de Deus. Isso é incrível. Irmãos, Jesus ainda continua dando atenção para muitos nessa vida. Às vezes a gente pode ter uma história, não sei qual é a sua história, mas que na nossa história a gente não recebeu atenção. Pode ter sido abandonado pelos pais, pelo pai, pela mãe. A gente não recebeu a devida atenção. Não tem atenção do irmão, do amigo, do colega. Olha que bonito que o Giovanni estava aqui. Estava com seu amigo. Com seu amigo. Isso é bom. Um com o outro ali. Um caiu, o outro ajuda a levantar. Parceria. Mas tem gente nessa vida que é sozinho. Tem gente nessa vida que não recebe atenção. Isso é um fato. Isso não é se vitimizar. Isso acontece. Só que para essas pessoas que tendem a ter isso e acham que estão sozinhas, saibam que, humanamente falando, você pode olhar ao redor e não tem ninguém, mas você não está só, porque Cristo para tudo para te dar atenção. Ele é rei do universo. Tem prova de amor maior do que essa? A cruz. Ele se fez homem, ele nasceu como uma criança, ele passou pelo processo e morreu por você. Só por você. Eu costumo falar que Adão e Eva pecaram. Mas se só Eva tivesse pecado, eu creio que Jesus viria como uma criança, passaria por tudo que ele passou, sofreria tudo que ele sofreu só por Eva. E se só você pecasse, ele faria a mesma coisa por você. Então, ele te dá atenção, assim como ele deu atenção para Bartimeu. O segundo gesto que nós podemos ver que Cristo fez aqui com este homem é o interesse. Ele não apenas para tudo que ele está fazendo naquela multidão, ele não apenas para, ele tem interesse, ele chama você. Ele chamou Bartimeu. A gente pode também ver aqui no verso 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Quem que está gritando meu nome? Chama ele. Chama ele. No meio da correria, da loucura, ele para e chama Bartimeu. Isso também é um gesto de compaixão, um gesto de amor. O chamado do mestre sempre será irresistível. Quando ele nos chama, não entra só no nosso ouvido, toca no nosso coração. E às vezes o nosso coração é duro, né? Às vezes a gente não atende o chamado. Mas eu te garanto que quando nós temos um encontro com Cristo, nós nunca saímos da mesma forma. Nunca. Sempre tem uma mudança. Isso é bom demais. O Giovanni hoje, ele aceitou o chamado. Você aceitou o chamado, Giovanni. Isso é lindo. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. O chamado de Jesus é irresistível. Algumas semanas atrás, geralmente a gente tem reunião de pastores para alinhar os planos, as áreas. E algumas semanas atrás, a gente teve essa reunião na quinta-feira. Não só os pastores, né, mas neste dia específico foi só os pastores. E eu me lembro que o pastor André, a gente costuma ter essa reunião na sala de reuniões, às vezes a gente vai aqui para a câmara de oração, tem um momento de oração. Só que nesse dia específico a gente veio para cá. Não tinha ninguém, foi de manhã, na igreja, uma quinta-feira. E a gente veio para cá, eu me lembro que a gente estávamos em 4 pastores, colocamos umas cadeiras, oramos, lemos a Bíblia, né? E a gente leu um livro ali, que é o Ministério Pastoral, e a gente chegou a um determinado assunto, que é a questão do chamado, do pastoreio. E o pastor André, eu não acreditei muito quando eu vi na hora, né? Mas ele falou: olha, gente, eu era muito tímido. Pastor André sendo tímido. Eu era muito tímido, sabe?
E Deus fez um milagre na minha vida. Ele me chamou e hoje o pastor André é pastor. Aí o pastor Denilson falou, eu também sou muito tímido. Era muito tímido e hoje eu sou um pastor. E eu até lembro que a gente estava no projeto RAB, que a gente vai dar uns estudos ali para uma penitenciária, é um projeto muito legal. Até te convido você a participar um dia se puder. O irmão Daniel conhecia o pastor Denilson quando ele era garoto e ele realmente falava isso. Nossa, o pastor Denilson era um garotinho, ele não falava, ele era muito tímido e ele se transformou. E eu me identifiquei com a história do pastor André e do pastor Denilson, porque eu também sou muito tímido. Sou filho único por conta de problema ali dos meus pais, da minha mãe, né, na gestação. E meu pai pastor, todo tempo mudando, isso aí contribuiu para minha timidez. E realmente eu não falava. E quando eu falava, nossa, eu vou ser pastor, né? O pessoal ficava, Vitor, você tem certeza? Tem certeza? Sabe que tem que falar com o pessoal, tem que subir. Eu falava, né? Mas quando Deus tem um chamado, não é só para você ser pregador, você pastorear, não. Ele chama você para segui-lo de todo o coração. O batismo, ele também é uma forma de testemunhar publicamente a sua fé, assim como o Giovanni fez. E hoje em dia, muitos de nós temos o coração duro, o coração de pedra. E às vezes o Espírito Santo fica ali batendo, martelando. Vem, segue-me. E a gente, coração, vai, não vai. Mas o chamado de Cristo é irresistível. Ele quer o melhor para a sua vida. Da mesma forma que Ele dá atenção, Ele te chama. Assim como Ele fez com Bartimeu. Ele te dá atenção. Hoje é o culto de oração. Quando você pede algo, agradece, Ele para e te escuta. Mas Ele te chama. Ele faz esse convite, porque Ele quer o melhor para você. Isso que aconteceu na vida de Bartimeu. Jesus parou, deu atenção e chamou. Cadê ele? Quem está me chamando? Traga ele aqui. E Bartimeu foi lá. Gesto número 1, ele dá atenção. Gesto número 2, interesse. Ele chama. Vamos para o terceiro gesto. Gesto de boa vontade. Jesus não só só não chama, mas Ele tem uma boa vontade com você. No verso 51, está escrito, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Eu olhando para esse versículo aqui, eu falei, peraí, a pessoa é cega, ele ouviu os milagres de Jesus, ele está clamando para que Jesus venha até ele, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus chega até ele e pergunta o que ele quer. Eu fiquei um pouco indignado no início, eu falei, como assim? É uma questão meio óbvia, não é? Mas se você parar e olhar bem, Jesus ele é maravilhoso. A partir do momento que Bartimeu conseguisse enxergar, a sua vida ia mudar por completo. Aqui está falando que Bartimeu estava à margem da estrada, estava ali, e ele vivia de esmolas. Ele conseguia um dinheiro, conseguia alimentação, sobrevivia. A partir do momento que ele conseguir enxergar, o pessoal não tinha mais que sustentar ele. Ele ia ter que arrumar um emprego, ele ia ter que andar por ele mesmo, sua vida ia mudar. Então, às vezes, nós temos que fazer um sacrifício para seguirmos a Cristo. Só que esse sacrifício é muito recompensado. Nós vamos estar perto do Criador do universo, do Rei dos Reis, do Médico dos Médicos. Então esse sacrifício que nós iremos fazer, às vezes pode ser pesado, pode doer, mas eu garanto a você, valerá a pena. Bartimeu não ia mais ser sustentado por esmolas, ele ia ter que trabalhar, mas o que ele ia ganhar? Ele ia ganhar visão, e com a gente é da mesma forma, espiritualmente falando, às vezes a gente tem que sacrificar algumas coisas, deixar de lado algumas coisas, mas eu garanto que isso vai valer a pena, porque um dia nós vamos estar juntos com Cristo e vamos viver eternamente. Jesus, Ele Ele te chama, Ele tem a boa vontade. Às vezes nós nos deparamos com situações que parecem ser impossíveis. Davi
quando ele era um garotinho, ele teve um desafio, meio grande o desafio dele, né? Um gigante. Ele era um garoto, ele chegou lá no campo de batalha, ele viu que Deus estava sendo desrespeitado por conta do exército inimigo, e ele falou: o que é isso? Não podem desrespeitar Deus assim. Eu vou lutar com esse gigante. E o pessoal olhava para ele e falava: o quê? Você vai lutar com esse gigante? Mas você é um garoto, nem treinado você é. Golias nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. E você está falando que vai conseguir vencer dele? Mas ele falava: eu vou. A lógica humana falava que era impossível. Só que antes disso acontecer, houve um outro episódio na vida de Davi. Algum tempo atrás, Jessé recebeu um profeta, e esse profeta chegou e falou: Jessé, que era o pai de Davi, um dos seus filhos vai ser o próximo rei. E beleza, então Jessé falou: tranquilo, meus filhos estão preparados. E foi o primeiro filho lá, o mais velho. Todo mundo achava que seria ele. E o profeta fala: Senhor, é esse? Não é esse. Ah, não, tranquilo, então é o próximo. Também está preparado. Senhor, é esse? Não é esse. Aí o pessoal já fica: ué, não, tá, mas é o terceiro. E vai, não é esse, e acaba os filhos. E aí? O profeta fala: mas Senhor, o Senhor falou que era aqui. Não é? É. Fala: mas Jessé, você tem outro filho? Ele fala: ah, tenho, mas ele está lá. É o mais novo, está lá cuidando de ovelhas. Chama ele. Lembra que eu falei do mais improvável? Que Cristo é especialista nisso? Então, o menos improvável, eu acho que eu falei mais improvável, o menos improvável, Davi, foi lá, nem tinha sido convidado para eu imagino que teve um jantar, né? Esse jantar aí, ele falou: não estava sabendo disso, mas foi lá, né? Chegou, foi ungido como rei. Então, no momento que ele estava lá contra Golias, que algo parecia ser impossível, a palavra já falava: ele vai ser rei. E se for preciso eu passar por cima desse gigante para ser rei, vai passar por cima do gigante para ser rei, porque Cristo falou. E se ele falou, está falado. Se ele falou, está falado. Jesus está disposto e pronto para te abençoar hoje. Ele é o Deus que fez um garoto derrotar um gigante. Ele é o Deus que fez um coxo andar. Ele é o homem que fez um cego ver. Jesus fez isso. E Ele está pronto hoje para te abençoar. Este gesto de boa vontade, Ele quer fazer na tua vida hoje. Ele te chama para fazer esse gesto. Então vamos lá. O último gesto, e particularmente o meu favorito, que é o gesto de amor. Acima de todas as coisas. Eu creio que em cada estes gestos aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro, o amor está aí dentro. Ele dá atenção, isso já é uma prova de amor. Ele tem interesse, ele te chama, isso também já é uma prova de amor. E ele tem uma boa vontade com você, isso é amor, né? Mas o último gesto é especificamente um gesto de amor. Finalmente, nós vamos ler ali o verso 52, que está escrito. Jesus disse para Bartimeu, né? Vai, a tua fé te salvou. Bartimeu, cego, começou a enxergar por conta da fé dele, por conta de Cristo. O que é tudo isto senão um belo gesto de amor? Só o amor é capaz de abrir os nossos olhos. Eu entendo que os milagres de Cristo, acima de tudo, são gestos e expressões de amor. Expressões de amor. Cristo, Ele está pronto, né? Bartimeu aqui, ele era cego fisicamente. Como eu falei, hoje em dia, tem muitas pessoas com deficiência visual que conseguem viver a vida, pegar ônibus, fazer suas coisas, pagar as contas. Só que existe uma cegueira que ela é muito complicada, que é a cegueira espiritual. Às vezes a gente está cego para as coisas de Cristo, espiritualmente. Isto é pior do que a cegueira física. Isto é pior. Mas Jesus, Ele te convida a ir até Ele. Ele tem esse gesto de amor.
Ele quer fazer com que você enxergue novamente, enxergue as coisas dele. O que ele quer ter para você é algo bom. Assim como Bartimeu queria esse milagre e Jesus concedeu, ele começou a enxergar as coisas. Da mesma forma, Deus quer fazer isso na sua vida, espiritualmente. Ele quer que essas escamas dos seus olhos caiam para você ver a verdade e as maravilhas que ele tem para você. Ele quer te tornar um verdadeiro vencedor. O irmão Daniel e a irmã Iris vão talvez lembrar deste exemplo que eu vou dar, que eu já falei ali em outro momento, que nós estávamos num culto, que é o exemplo do Anderson Silva. Alguém conhece o Anderson Silva? Ex-lutador, creio que ele está aposentado. Teve uma época da sua carreira que ele só vencia, ele não perdia. Ele subia no ringue e ele lutava, batia, apanhava e no final ele vencia. Ele era o vencedor. E ali no final o juiz pegava sua mão, levantava, aqui está o campeão. E era brasileiro, então as pessoas começavam a conhecer ele. Ele subia, vencia e vencia todas as lutas. Isso já estava bom. Ser vencedor é bom, sim ou não? É bom. Mas ali dentro das pessoas que estavam próximas do Anderson Silva, tinham pessoas que eram mais que vencedores. Mas como assim, Vitor? Ser vencedor já está bom. Por que ser mais que vencedor? Quem que era mais que vencedor? A sua família. Por quê? O seu filho chegava, pai, me dá um PlayStation? Me dá tal coisa? Pai, a gente pode viajar? Podemos. Eles não precisavam passar pela restrição alimentar, não precisavam ganhar peso ali em pouco tempo, não precisavam treinar arduamente, não precisavam subir no ringue e levar socos, chutes. Eles não precisavam sofrer com nervosismo antes da luta, mas no final, o pai vencia e eles eram mais que vencedores. Eles ficavam um pouco nervosos por causa do pai, mas eles tinham um benefício ali também, porque o dinheiro caía na conta do lutador. Eu não sei se você entende, mas você não precisou ser pendurado numa cruz. Você não precisou levar chicotadas. Não cuspiram em você. Não te humilharam. Não te negaram. Cristo morreu e fez de mim e de você mais que vencedores. Mais que vencedores. Se atentem aqui para o verso 50, e eu quero acabar com isso. Bartimeu teve esse dia na sua vida. Teve esse dia na sua vida em que Jesus estava passando e ele agarrou essa oportunidade. O mestre dos mestres, a pessoa que fazia os milagres, estava passando. E era a sua chance, era aquele momento que ele tinha para a sua vida mudar completamente. E ele agarrou. E no verso 50 tem algo que eu quero que você se atente, que está escrito: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Tá bom, mas o que isso quer dizer? Bartimeu se levantou. Aqui está falando de uma capa. Você lembra que Bartimeu era mendigo? Ele não tinha nada. Aqui está falando que ele tinha a capa. Então ele tinha uma coisa, que era só a capa. Tá, mas o que isso quer dizer? Para um mendigo isso pode ser tudo. Por quê? Essa capa que Bartimeu tinha, ela protegia do frio quando estava frio. Então ele se enrolava ali e ficava um pouco mais aquecido. Essa sua capa servia de travesseiro. Quando às vezes ele não tinha lugar para dormir, ele ia dormir no chão. Em vez de dormir na pedra ali, ele dobrava ela e deitava. Servia como travesseiro. Esta sua capa, em dias extremos de calor, ele podia pendurar em um canto ou outro, colocar uma pedra e servia como abrigo. Servia como abrigo. Em último caso, esta sua capa poderia servir como moeda de troca. Quando ele estava na fome extrema, quando ele não sabia mais o que ele ia comer, não tinha esmolas o suficiente para ele comprar uma refeição, ele podia, por um ato de misericórdia, chegar até um lugar e falar: ó, eu não tenho nada. Você consegue trocar essa capa que eu tenho por um pedaço de pão? Só para eu não morrer de fome? E aí podia ser sua moeda de troca. Essa sua capa era tudo, literalmente tudo que ele tinha naquele momento.
E aqui no verso 50 fala, lançando de si a capa, ele levantou-se de um salto, ele pulou. Jesus o chama, ele para, Jesus para, chama, cadê você? Venha, com um ato de bondade. Então ele para. E aí Bartimeu olha, ouve aquilo, né? E fala, é minha oportunidade. Ele lança a capa para fora, pula e vai direto até Jesus. Ele joga tudo e vai até Cristo. Muitas vezes na nossa vida, uma capa pode estar nos prendendo de aceitar esse chamado, de seguir a Cristo, assim como o Giovanni mostrou hoje pra gente. Eu não sei qual é a sua capa. Muitas vezes pode ser um celular, pode ser um amigo, pode ser um emprego, pode até às vezes ser a nossa consciência por um pecado, falarmos, nossa, mas eu não sou merecedor. Jesus Cristo morreu por você. Como que você não é merecedor? Então hoje, pense nesta sua capa. O que te impede de aceitar o chamado para você ir até Cristo e Ele transformar a sua vida de um jeito inexplicável? Joga essa capa, lança essa capa fora, assim como Bartimeu fez. Dá o salto, vá até Jesus e aceite esse chamado, porque Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Cristo morreu por você. Ele sofreu por você. Esse é o maior gesto de amor. Nós vimos alguns gestos aqui, mas o maior gesto de amor foi Cristo ter vindo. Deus tem entregado o seu único filho para morrer na cruz por você. Eu convido você hoje, não vou chamar aqui na frente, não vou falar para você ficar em pé. Pense um minutinho. Eu vou te dar um minuto para você pensar antes de eu fazer a oração final. Pense, o que está te impedindo de aceitar a Cristo? Qual é a sua capa? O que está te fazendo ficar ali à margem da estrada, em vez de dar um salto e ir até Jesus? Entrega a sua vida, aceita o chamado. Ele está te chamando, Ele está batendo na porta. Ele quer transformar a sua vida e Ele quer o melhor para você. Vou te dar um minuto para ir onde você estiver, aí na sua casa, aqui no banco, você refletir. Entregue sua vida a Cristo, fale com Ele. E eu vou orar por você. Querido Deus, amado Pai, entrego a vida de cada pessoa que está aqui, Pai, cada família representada. Eu não sei qual é a história deles. Não sei o que está fazendo com que eles não aceitem o chamado a Ti ainda, Pai. Mostre para eles, Pai, que o Senhor quer o melhor para a vida de cada um. Fique com cada um aqui. Leve eles em segurança até suas casas e seus lares. Que eles saibam, Pai, que o maior gesto de amor feito nesta terra foi pelo Senhor e foi por cada um deles. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Tenha um bom restante de dia. Olá, que bom que você esteve conosco participando de mais um culto de adoração ao nosso querido Deus. Ficamos muito felizes de saber que temos uma família ampliada aqui na Igreja Central de Curitiba, que você faz parte desta família. Nós estamos neste ano participando de um grande movimento evangelístico que é a distribuição do livro Grande Conflito. E eu convido você a fazer parte deste projeto. Você pode acessar o link que aparece na sua tela ou a descrição também deste vídeo e saber mais como funciona esse projeto. E mais, se você deseja adquirir e ter um livro deste,
Basta você procurar uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo da sua casa. Você tem o link encontreumaigreja.com.br, encontre a igreja adventista mais perto da sua casa e solicite o seu inteiramente grátis. Participe conosco desse programa de evangelização. É o nosso desejo, a nossa oração é que Deus esteja contigo, que esteja abençoando você e sua família grandemente e até o nosso próximo encontro.